Tô dando sequência aqui à minha aula de shader, né? De novo, esse shader não é o shader de programação, nem é um shader com o intuito de ensinar código de programação, mas é um shader como introdução para quem quer trabalhar com shader de forma um pouco mais artística, né? Usando linguagem visual, que são os nodes, né? E nessa aula aqui, ao vídeo anterior, eu cheguei nesse resultado no Blender, né? Usando os nodes do Blender. De novo, é uma aula teórica explicando como que as coisas funcionam, não é uma aula de como fazer esse shader ou como fazer concreto. É só uma aula explicando, né, que existe um tratamento visual no modelo, né, que a gente chama de shader, e mostrando onde que ele funciona, né, e basicamente qual que é o conceito de trabalho dele. Na Unity, vamos abrir o Unity Hub aqui, eu vou criar um novo projeto. Tá? Esse projeto aqui, eu vou criar ele com 3D URP, porque a própria Unity atualmente recomenda que a gente comece novos projetos com URP, e porque o URP já vai vir com a ferramenta de programação visual de shaders embutido nela. Se você não tiver acesso ao RP, seu computador não funcionar o RP, você pode usar o 3D Core e instalar essa ferramenta à parte, né? Daqui a pouco a gente vê isso. Eu tenho que criar o projeto e o projeto vai demorar um pouquinho para ser criado. Então, deixa eu criar o projeto aqui. A Unity vai pensar bastante, é normal, ela pensa bastante, né? E a gente vai ver essa mesma dinâmica que eu falei na aula passada, de input, interpretador e shader, dentro de um material, né, funcionando dentro da Unity, para gerar o resultado para os nossos jogos. Tá? Enquanto a Unity pensa, é bom lembrar, né, que no Blender eu posso fazer shaders muito complexos, mas eu estou limitado por compatibilidade com a Unity. Então, se você quiser criar um shader no Blender e depois reproduzir na Unity, é bom lembrar que você está limitado por compatibilidade. Né? Na Unity, você vai ter acesso a cor, vai ter acesso a metálico e especular, só que no caso da Unity, vocês vão ver que isso aqui vai ser um ou outro, só um desses atua de cada vez. A gente vai ter acesso à rugosidade, só que na Unity a gente vai ver que eles chamam de smoothness, dependendo do shader, tá? Que é o valor invertido. Então, se em rugosidade branco é rugoso, em smoothness branco é liso. Né? E a gente vai ter os valores de emissão e, consequentemente, os valores de força de emissão, né? Essas coisas elas vão estar associadas. Né? A gente vai ter os valores de transparência, né? Então, o nosso shader ele vai poder ter transparência e vai poder ter relevo. Né? Exatamente na hora do final, a gente abre. Parece até que eu sincronizei com ela. Então, eu tenho aqui a minha cena, mas eu não tenho ninguém para receber o meu shader. Né? Não tenho nenhum objeto em cena. Eu vou fazer idêntico ao Blender. Né? Eu vou criar um Game Object aqui. Né? Eu vou criar um objeto do tipo plano. Né? É isso mesmo que eu quero. Não quero nada complexo. Né? E quando eu crio esse objeto aqui, ó, ele já vem, né, esse objeto aqui, ó, ele está vindo com um material e um shader associado a ele. Tá? Então ele já tem um material associado a ele. E esse material, inclusive, está trancado, né? Eu não posso editar ele, né? Ele é um material construído dentro do motor. Então, para eu poder editar, eu vou ter que criar um material novo para ele, tá? Então, vamos começar por aí. Vamos criar um material que eu vou usar para o meu plano, né? Aqui, eu não vou criar em pastas, mas o ideal é você criar uma pasta para os seus materiais, tá? Eu vou criar nessa lista. Vamos lá, vamos fazer em slow motion para não esquecer passos. Botão direito, Create, e tem essa lista gigante aqui, ó. Nessa lista gigante aqui, ó, enorme e sem fim, né, a gente vai ter a opção de material. Essa é a primeira coisa que eu vou criar. Eu vou criar um material, vou batizar esse material, porque eu estou dando aula de aula. Material. A gente costuma abreviar como MAT para material em nomenclatura na Unity, mas eu não gosto de abreviar porque eu acho que é mais difícil, né?
E se você abreviar duas coisas como matemática e material no seu jogo, lascou, né? E aqui, ó, esse material aqui, ele não está trancado, né? Se eu selecionar ele aqui, todas as opções estão abertas. E eu posso só arrastar esse material para cima do meu plano. Se eu arrastar esse material para cima do meu plano, eu vou ter acesso a ele dentro do próprio objeto, né? Então agora quem faz o sombreamento desse objeto é esse material. E dentro desse objeto a gente tem o quê? A gente tem uma lista de shaders pré-definidos. Esses shaders foram programados para Unity, né? E foram mandados dentro do projeto. Eu criei o projeto, esses shaders já estão todos aqui. Eu não criei nenhum desses shaders, né? Mas eu tenho shaders para várias situações. Então, se você precisa de um shader e as configurações que você precisa já se encontram nesse espaço aqui, né? Então, você está feito, né? Mas não é o nosso caso aqui. O nosso caso aqui é poder ver como que eu posso criar um shader meu que eu vou usar. Eu quero desfazer aqui, eu quero dar uns Ctrl Z para voltar para o render que eu estou usando. Se eu estou no RP, eu vou poder usar os shaders que estão dentro dessa família, tá? Então isso é importante pensar em compatibilidade. Aqui tem shaders compatíveis com o sistema padrão da Unity, né? E o que eu vou usar aqui, na verdade, está dentro dessa família aqui, Universal Render Repellent. Esses vão estar compatíveis, né? Então, se eu entrar aqui, não vai ficar rosa, não vai quebrar, e vai ter espaço, por exemplo, para eu colocar a textura. Então, aquelas mesmas texturas que eu usei para fazer o meu material do Blender, né? Vamos aqui entrar em documentos, Assets 2, né? Vou colocar aqui minhas. Eu acho que foi em texturas? Eu acho que foi em texturas. Então, eu vou pegar essas três imagens aqui, jogá-las para dentro aqui do motor, né? Só um drag and drop mesmo, né? E as imagens eu vou colocar elas dentro desse material aqui e dentro desse Autodesk interativo. Por que eu escolhi esse Autodesk interativo? Ele vai ter o base color sendo afetado pela textura, então ele entende no mesmo espaço de cor, né? Ele entende o que é a textura. Ele vai ter também mapa de normal idêntico, né, ao outro, né, ao outro material que eu fiz, né? Então, se eu colocar um normal map aqui, ele vai ter um espaço de encaixe e ele também vai ter um mapa de rugosidade, né? Então, ele vai ter o mapa de roughness aqui. Nada aconteceu aqui, fica tranquilo, tá tudo certo, né? Eu quero ainda trabalhar aqui, né? Então, se eu quero é, é, tratar esse conteúdo aqui, eu ainda tenho várias coisas para trabalhar aqui, tá? Então, deixa eu selecionar de novo meu material, né? Eu quero usar o Color Map, então vou ligar isso aqui. Eu quero usar o mapa de normal. Aqui ele vai reclamar que a textura não é normal map, não está marcado como uma normal map. Isso, se eu vier aqui, realmente é verdade, ó, isso não está marcado como normal map. Eu posso marcar isso aqui e dar o apply, ou eu posso pedir para ele consertar agora. E eu vou ter aqui, ó, o mapa não é metálico. Opa, não é metálico. Então aqui eu vou limpar. None. Eu quero rugosidade, que é o de baixo. Então se eu clicar aqui, eu vou ligar. E eu vou ter meu mapa de rugosidade. E isso aqui vai me dar um resultado muito semelhante ao que eu fiz no Blender, né? Então, eu não necessariamente preciso fazer um shader na Unity para finalizar o meu jogo, né? Eu consigo, inclusive, animar esses valores aqui, né? De offset, de UV, do mesmo jeito que eu animei o offset lá no Blender, né? Eu consigo criar uma animação de offset usando a ferramenta de animação da Unity. Não vou fazer isso agora, a gente ainda está tentando entender o que é a ferramenta de shader gráfico da Unity, né? Então, a você saber, eu posso animar e posso ter um efeito parecido, tá? Mas o que aconteceu aqui
Resumindo, eu criei um material, esse material, né, dentro dele, eu escolhi um shader pré-definido, no caso o Autodesk Interativo, né, e configurei esse Autodesk Interativo com as mesmas imagens que eu usei dentro do Blender, né. Isso a gente viu no vídeo anterior. Espero que você esteja vendo os dois vídeos. Então, vamos pensar agora na próxima etapa. A próxima etapa seria, eu quero fazer um shader, mas eu quero ter o poder de configuração desse shader. Por exemplo, lá no Blender, eu coloquei uma camada de tratamento da imagem, o que não tem dentro desse espaço aqui. Ou seja, eu não tenho dentro desse espaço um lugar para tratar as cores, o tom, né, a saturação e o valor da minha textura. Se eu quiser criar algo assim, eu vou precisar escrever meu próprio shader. E tem duas formas de escrever o shader. Você pode programar, né, escrever o código, ou você pode usar um gráfico de edição semelhante ao do Blender, né? No caso da Unity, a gente vai chamar esse gráfico de Shader Graph, né? O editor gráfico de shader dele. Para isso, eu vou precisar criar esse gráfico na Unity. Você só vai conseguir criar esse gráfico se você tiver no RP ou se você tiver instalado, né, o pacote de Shader Graph na built-in. Tá? Como eu estou no RP, se eu clicar com o botão direito em Create, eu vou ter o quê? Eu vou ter como criar o meu Shader Graph. Né? Isso já está instalado aqui. Se não tiver instalado, né, você vai ter que ir no Package Manager, clicar em Unity Registry e pesquisar por Shader Graph, né, e instalar esse pacote. Tá? Então, no Package Manager, isso é uma janela. Tá? Se você procurar por Shader Graph em Unity Registry, você vai ter a opção de Install aqui. E aí, você pode usar o Shader Graph. Tá? Já está instalado porque o RP já traz isso instalado. Tá? Então eu vou clicar aqui com o meu botão direito. Quero clicar um pouco mais para cá, só para ter mais espaço de tela. E aqui, ó, eu vou ter o quê? O Shader Graph do built-in, né, que seria o renderizador genérico da Unity, e o RP, que é o que eu estou usando aqui. E eu tenho, na verdade, apesar dessa quantidade de opção aqui, ó, eu só preciso preocupar, na verdade, com o lit e o unlit por enquanto. O sprite, obviamente, vai ser muito bom para fazer shader 2D, né? E o decal vai ser bom para fazer efeitos como rachadura nas paredes. Então, para composição de cenário, ele é bem interessante, fazer pichação no muro, né? Aqui, ó, esses dois que são os que a gente geralmente utiliza mais é o Lit Shader, que é o shader de coisas que recebem informação da luz da cena e coisas que são auto-iluminadas, né? E isso é muito bom para VFX, né? Um Lit Shader, se você faz, ele independe da luz da cena. Não que você não possa fazer um VFX com um visual, um efeito visual, né? Um efeito próprio com o Lit Shader, mas se a gente imaginar, por exemplo, o fogo, né? O fogo ele é por si só luminoso, então ele não precisa de fonte de luz, ele é por si só uma fonte de luz. Você pode fazer ele com a Lit, sem preocupar se ele vai ter sombra ou não. Né? Já a fumaça que sai do fogo recebe a influência da luz, então ele seria um Lit Shader. Né? Então vou clicar aqui no meu Lit Shader Graph, ele vai criar aqui, eu vou nomear aqui o meu shader, eu vou colocar maiúsculo para ficar mais fácil para eu ler, shader UDA, né? Ele vai criar essa telinha gráfica aqui, ó. Essa telinha gráfica aqui é o meu sistema de nodes, é o meu sistema de gráfico de shader. Se a gente olhar no Blender, eu tenho esse gráfico aqui de fazer shader, né, o que a gente viu no vídeo anterior, né? Na Unity, onde é que vai estar esse cara aqui, né? Se eu clicar nesse cara aqui, ele vai ter o meu shader editor, né? Então eu tenho que ter criado eu vou ter que ter criado um shader graph aqui, ó,
Tem que ter criado um. Depois que eu criar e, se possível, renomear, eu posso abrir o meu Shader Editor. E ele vai me dar o quê? Ele vai me dar, deixa eu aumentar meu espaço de tela aqui, ele vai me dar exatamente os conceitos que eu falei na aula anterior. O Vertex Shader e o Fragment Shader, né? Então aqui eu tenho como alterar a posição dos vértices e como alterar as cores dos pixels, né? E aqui eu vou ter, né, nesse espaço aqui no meu fragmento, influência de cor, influência de normal, influência de metálico, o smoothness, como eu disse. O smoothness ele é o equivalente, né, ao o roughness, né, só que o smoothness branco vai deixar liso. Eu tenho emissão e ambient occlusion, né? Então, esses dois nodes aqui e esse espaço aqui é meu espaço gráfico, né? Então, esse é meu fundo, né, meu espaço de manobra aqui, vamos falar assim. Eu tenho um inspetor gráfico, ele vai falar que tipo de shader eu estou criando e quais são as configurações, né? Então, por exemplo, meu shader é um shader metálico, mas se eu não quiser que ele seja metálico, eu posso trocar ele para especular aqui, ó. Então eu tenho o que? Ele está pegando o meu gráfico e ele está fazendo a inspeção do meu gráfico. Se eu quiser trocar, por exemplo, para Unlit, eu não preciso necessariamente criar um novo, eu posso trocar para Unlit, né? Então esse aqui é o meu inspetor, né? Ele vai falar o que é que eu estou criando do meu gráfico e ele também pode inspecionar elemento do Node. Então eu posso clicar num desses elementos aqui, né? E ele vai me dar alguma informação a respeito deles. Todos eles estão herdando algum valor, né? Então, se eu clicar neles, eles vão estar herdando o valor que é o valor desses números aqui, né? Então, essa aqui é a herança que ele está tendo, ou seja, todos os nodes aqui estão herdando o valor de outro lugar. Eu tenho preview aqui, né? O que está acontecendo no meu material, né? Então, eu tenho o meu preview. E eu tenho aqui um negócio que eles vão chamar de Blackboard, né? O Blackboard, ele é um espaço onde eu declaro, eu vou falar como se vocês já soubessem do que eu estou falando, vai ser engraçado. Onde eu declaro uma variável. O que isso quer dizer? Se eu quiser que esse número fique acessível, se eu quiser que esse número apareça igual aparece, vamos aqui na cena, quando eu clico aqui, eu tenho às vezes material, eu tenho um número aqui, ó, tá vendo? O valor de metálico, né? Esse valor de metálico, ele está declarado, ou seja, eu posso vir aqui e alterar ele pelo inspetor do material. Aqui dentro, se eu declarar um valor aqui, né, se eu tornar ele acessível, a pessoa vai poder mudar o valor lá na cena 3D. Senão, ele só vai poder mudar dentro desse gráfico. E isso é muito útil para a gente, né? Então, é, como conceito básico aqui de construção, né, não é diferente da construção do Blender, mas é bem mais completo, né? Mesmo que ele não tenha mais variáveis aqui, ele vai ter mais variáveis na adição de nodes, né? Então, se eu apertar espaço aqui, a quantidade de nodes possível é muito grande, é muito grande. Então, deixa eu fazer o básico aqui. Vamos subir o meu base color. Eu quero abaixar meu mapa de normal aqui, né? Meu ambiente occlusion também, acho que vai ficar mais para baixo. Que são as coisas que eu configurei lá no meu material, né? No Blender eu configurei o metálico, né? Tá em 0 e o especular tá em meio. Então isso aqui me diz que, deixa eu dar um zoom só para ficar mais fácil de ler, que essa pipeline aqui do Blender é especular, né? Então se a gente for olhar aqui, né, o tipo de brilho que eu tenho aqui é o tipo de brilho especular. Isso é muito importante. Esses valores eles não são fisicamente compatíveis no mundo real. Então, ou o objeto ele é metálico, ou ele não é, né? Então, se o objeto é metálico, ele não é especular. Então, a Unity não permite que os dois coexistam. E se eu quero fazer um objeto que se alinhe com a Unity, eu tenho que trabalhar dessa forma.
Se eu desligar o especular, eu posso ligar esse, né? Então, o que eu vou fazer aqui no meu shader, na primeira instância, é alinhar essa configuração. Ou seja, ele está metálico aqui, né? Eu quero que ele seja especular, né? Então, ele vai entrar aqui com um valor de especular, que é um tom de cinza, né? Tudo bem ser um tom de cinza, né? O valor de rugosidade meu, na verdade, é smoothness, né? E eu tenho um- a configuração de normal, né? Nesse espaço. E aí, para reconstruir isso, né? Vamos reconstruir esse espaço aqui. Essa é parte do problema do aprendizado do shader node. Parte do problema do aprendizado é você localizar as diferenças de vocabulário, né? No Blender, textura, imagem, você vai lá procurar por textura e vai achar image texture. Aqui não vai ser necessariamente image texture. Então, se eu puxar, eu vou fazer igual no Blender, eu vou puxar aqui e vou soltar, ele vai me dar a busca. Se eu procurar por image, não tem nenhuma imagem. Se eu procurar por texture, ele vai te dar isso aqui, ó, sample texture. Vários tipos de texture, né? E, infelizmente, o jeito de descobrir a textura vai ser através da documentação mesmo, né? Da leitura é, 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 de conteúdo da Unity. Eu quero uma amostra de textura, sim, eu quero uma amostra de textura. Eu vou querer uma amostra de textura 2D, na verdade, porque é uma imagem, então a imagem é 2D, né? Eu quero que ela tenha todas as cores, né? Então, provavelmente, se a gente for olhar nessas todas aqui, ó, o que eu quero nessa lista, de novo, ela não facilita, ela não ajuda e ela é muito intimidadora. Mas começa gravando os nodes que você usa mais, né? Observa as montagens de outras pessoas, né? Para ir ganhando confiança para testar os nodes. Que a partir do momento que você sabe montar o básico, você pode ir testando configurações. Então, isso aqui é a minha textura, né? Ou seja, eu quero entrar com uma textura e aqui qual que é a textura que eu quero entrar. Então, qual que é a imagem que eu quero colocar aqui, ó. Então, eu criei a minha imagem, o nome dela, eu nem lembro, concreto, né? Então, é muita coisa. Vamos pesquisar aqui, concreto. Então, concreto. E aqui, ó, minha imagem aqui é o concreto, né? Se eu pegar meu sample test, né, ele está usando o UV, igual no Blender, né? Mas o UV entra aqui de baixo. E ele está usando a imagem de concreto. E aqui eu tenho um preview da imagem de concreto. Então, o meu shader vai usar é, deixa eu colocar ali esse valor bem no zero aqui. Eu já tenho aqui a minha imagem, ela já está usando aqui o concreto, né, para fazer esse visual aqui. Talvez eu queira declarar a imagem. Talvez eu queira declarar a imagem. Talvez eu quero que ela apareça aqui para poder usar esse mesmo shader para outras situações de textura. Então, isso aqui, ó, é um recurso, né? Essa imagem é um recurso, né? Então vamos puxar aqui de novo. Então, se eu puxar aqui, ó, eu tenho input, texture, né? Texture 2D asset, é o que eu estou pegando aqui, né? Um asset de textura 2D. Né? Se a gente ampliar aqui, ele é bem mais restrito, né? Cada node que você puxa, ele pode ser limitado em recursos, né? Graças a Deus, já pensou ter que procurar naquela lista de novo. Então aqui, isso é um asset 2D de textura. Então, eu não tenho definido ele aqui, tudo bem, eu não preciso definir ele aqui. O que eu preciso é converter isso para uma propriedade. Então, agora, textura 2D é uma propriedade do meu material. Ela não vai ser definida aqui, ela vai ser definida por fora, né? Aqui, inclusive, eu posso falar que a minha textura default
é o concreto. Então essa é a minha textura default, né? Fiz muita coisa, falei muita coisa. Antes de eu colocar mais nodes, deixa eu revisar o que que aconteceu aqui e deixa eu salvar esse shader para a gente ver o que que eu criei até agora. Então vamos lá. Eu criei um shader padrão e eu estou usando só o fragmento. Eu não quero variar o formato do meu modelo, isso é um pouco mais avançado, mas obviamente que se eu entrar com valores aqui, ele vai me dar a posição. Se eu entrar com variáveis aqui, ele vai me dar a tangente. Então isso aqui é uma forma de você criar conteúdo com deslocamento de relevo da mesma forma que eu fiz usando displays. Aqui no fragmento, eu comecei usando só o Base Color. Eu puxei o Base Color e eu estou usando essa Sample Textura 2D. Para tudo que envolve textura, imagem, isso aqui vai ser o seu node, Sample Texture 2D. Imagens que têm mapeamento diferente ou a divisão de canais de textura, talvez você queira um conteúdo diferente. Eu pedi Sample Texture 2D, que possui dentro dele todos os canais de cor e transparência. A Unity oferece, naquela lista tem um tanto de Sample Texture, porque se eu puxar aqui, ó, e eu pesquisar por Sample de novo, Sample Texture, você vai ver que ele tem cada canal separado, verde, vermelho, alfa e azul. E só isso aqui já multiplicou o meu Sample Texture para 5 entradas diferentes. Isso aqui é útil, tem função para isso, mas a gente pode falar isso num outro momento, com mais calma. Basicamente, você pode ter uma imagem que cada canal de cor faz um tratamento diferente na superfície. Você pode ter o canal de vermelho afetando o smoothness, você pode ter o canal de verde afetando o ambient occlusion, né? Então, isso aqui é algo que a gente pode tratar depois, né? Se houver um vídeo depois, obviamente, né? Então, isso aqui, Sample Texture 2D, é a minha imagem. E o que que eu fiz com ela? Eu puxei o input natural de textura dele para uma propriedade externa aqui. Nada disso eu estou vendo em ação ainda. Tudo isso ainda está dentro do gráfico. Eu vou salvar meu asset. Salvei meu shader, tá? Tá salvo. E aí eu vou ver como que esse shader comporta na minha cena. Então, atualmente, eu tenho esse shader universal render pipeline. E o que eu quero fazer agora é trocar esse shader aqui pelo meu shader graph, né? Shader UDAM. Então eu criei um shader, ele vai aparecer na lista de shaders. Se eu criei um shader, salvei ele, ele vai aparecer na lista de shaders possíveis. Então eu vou vir aqui, selecionar o shader UDAM. E o que que ele tem de valor declarado? Ele tem única e exclusivamente a imagem. Então ele é um shader graph que vem com essas opções padrão, né? Isso vem por padrão, esse Surface Option e esse Advanced Options. É a configuração do shader graph padrão. E esse espaço de Surface Inputs foi o que eu criei. Eu criei uma entrada para escolher a imagem que já vem com a imagem de concreto por padrão. Eu vou criar um outro valor, ou seja, eu vou repetir isso aqui. Vou criar um outro valor diferente, né? Para a gente ver como que isso pode funcionar, né? Então aqui, ó, eu vou minimizar o meu shader graph aqui, ó, vou minimizar ele por enquanto e vou minimizar também a prévia, só para ele ficar pequenininho aqui. Lembra, eu estou com pouco espaço de tela, né? E a letra já está miudinha, então vamos fazer isso. O meu shader no Blender, ele está usando só valor aqui, né? Então talvez eu queira fazer exatamente isso, colocar um valor aqui, ó, né? Então aqui não apareceu valor. É o que eu disse. A gente precisa é, encontrar dentro do Node qual que é a informação equivalente é, ao que eu estou usando no Blender. E aqui é importante eu fazer uma pausa para falar uma coisa sobre programação. Oh, não. A Unity, mesmo usando a linguagem visual, ela se baseia
em conceitos de programação. E está correto o jeito que ela aborda o shader aqui, né? Então, quando ela fala sample, test tree, né, test tree asset, ela está correta no vocabulário dela. Quer dizer que o Blender está incorreto? Não, quer dizer que o Blender está muito mais gentil com o vocabulário, mas ele não faz o que? A aproximação do que você está fazendo com o que realmente está acontecendo por trás da sua configuração. Então, deixa eu abrir aqui uma nova imagem, aqui um novo layer branco aqui, e deixa eu falar sobre uma coisa interessante de programação, tá? Quem já sabe disso, parabéns, né? Mas eu tô pensando que alguém vai achar esse vídeo aqui para assistir e talvez não saiba, tá? Quando a gente entra em computação, a gente tem um conceito de integral, integer, o conceito de float, né? O conceito de array, por exemplo, né? O conceito deixa eu pensar um outro legal que a gente usa, é, booleano. São conceitos de programação que são muito mais simples se você souber o que realmente eles são, né, em vez de só assustar. Booleano é verdadeiro ou falso. True, false. Então, se eu quero fazer um checkbox no meu shader, né, vamos voltar aqui na minha unit. Checkbox é booleano. Ligado, desligado. Verdadeiro, falso. Então, se eu quiser isso no meu shader, eu estou fazendo um booleano. Array é uma lista, né? Então, array eu vi que tem ali um array é, é, ali no espaço. Array é uma lista. Então, array você tem às vezes um valor, né? É, é, um nome, né? É, é, em um espaço, é, acho que vamos pôr assim, um valor decimal, né? Um valor inteiro, né? Então, array é uma lista, né? Então, se você quiser uma lista no seu shader, é interessante. Uma coisa que vai ter esse formato, não é exatamente um array, mas tem esse formato que a gente usa bastante, e que eu lembrei agora enquanto falava, são os vetores. O vector é uma lista, mas não é uma lista, mas, né, porque a gente chama de vetor. Então, quando a gente fala, por exemplo, vector 2, vector 3, que é um termos que vocês vão encontrar bastante, né, em computação, vector 2, vector 3 é uma lista de três valores: valor de x, valor de y e valor de z. Então, vector 2, vector 3, né? Aqui o vector 2 seria x e y, deixa eu fazer bonitinho, e vector 3 seria o valor de x, y e z. E isso a gente vai encontrar, às vezes, na configuração você tem posição. Eu tenho o quê? Três valores. Isso é uma lista do tipo vector 3. Né? Às vezes sua lista vai ter só duas variáveis, né? Por exemplo, o meu v, ele só vai ter x e y, na verdade ele vai ter só u e v, né? Mas eu vou ter só dois valores de coordenada, né? Então, se a gente voltar aqui, né, no meu material e voltar para o meu Autodesk interativo aqui, ó, aqui eu só tenho dois valores. Isso é um vector 2, é uma lista de dois, né? Mas são dois vetores. Então, a gente vai chamar de vector 2. Né? E aí, é bom saber. Às vezes você quer uma lista mesmo que tem coisas diferentes, tipo, às vezes é número e nome, né? Então, é bom saber. Float é qualquer valor que tenha casas decimais. Então, se você está falando 0,75, isso é um float. Vamos ver o que é um float aqui no nosso... né, se eu puder colocar 0,7, isso é um float. Então, esse é um valor flutuante. Se eu não puder colocar,
Se tudo que eu puder colocar for valor inteiro, isso é uma integral. Então, uma integral é 1, ou 2, ou 3, né? Então, geralmente, valores como a especular, que vai de 0 a 1, né? Pô, se eu quero variações entre 0 e 1, eu quero um valor flutuante. É bom saber disso. Você quer um número inteiro? Ou é 1, ou é 2, ou é 3, ou é 4? Né? Você quer um valor que tenha casas decimais? Você quer uma lista de valores x, y, z? Você quer uma caixinha que liga e desliga? É isso que a gente está tratando aqui no sistema de nodes da Unity. Então, se eu vier aqui e procurar por float, ele vai ter float e ele vai ter o quê? Vector 2, vector 3 e vector 4. Um vector 4 interessante é RGB e alfa. São 4 valores, né? Então, isso é um vetor de 4. Né? Então, eu quero um float. Então, quem vai decidir se a minha especular está de um jeito ou de outro é um valor flutuante. E esse valor flutuante aqui, ó, eu quero que ele seja uma propriedade aqui. Né? Ou seja, eu quero definir esse valor aqui de propriedade aqui. Né? Então, eu posso fazer isso. Eu posso também colocar um slider ou algo um pouco mais fácil de confirmar, mas deixa eu entrar de novo aqui nesse cara aqui. O valor é 0, ele é float, o modo dele é o default, né? Mas eu posso falar o quê? Eu quero que esse float aqui, vamos chamar ele de especular. Né? Então agora, finalmente, o Node Settings está servindo para alguma coisa. Né? Então eu quero chamar de especular. E qual que é o modo? Eu vou querer um slider. Qual que é o valor mínimo e qual que é o valor máximo? O valor mínimo é 0, o valor máximo é 1. Né? E aí eu vou salvar o meu asset. Então agora eu tenho duas propriedades no meu shader. E essas duas propriedades aqui, se eu for na minha cena e vamos religar, né, o meu shader graph, shader UDAM, eu vou ter aqui ó, o meu valor de especular. Então eu estou construindo o valor de especular aqui. Né? Eu posso fazer mais inputs, né, para poder alinhar com o que eu estava fazendo lá no Blender. Né? Mas aqui eu já tenho dois deles aqui. O outro valor que eu vou querer aqui, no caso, seria o Smoothness. O Smoothness também vai ser um Sample Texture 2D. Também vai ser um sample. É uma imagem preta e branca, eu poderia não usar cor e alfa, mas eu acho que eu não preciso ser tão específico aqui. Né? E eu posso fazer a mesma coisa de pegar essa imagem aqui, pedir um texture asset, né? Que é o texture 2D asset. E falar que o meu padrão aqui, ó, o padrão desse texture asset, vamos declarar ele aqui, ó, converter para propriedade. Vamos começar a dar nome aos bois. Então, esse aqui vai ser base color. Esse aqui vai ser... Eu vou chamar ele de roughness, tá? Roughness. E eu mostro daqui a pouco por quê. Então, eu tenho aqui esse valor de roughness. E eu vou colocar por padrão do roughness, eu quero concreto rogue. Né? Então, deixa eu dar um save aqui, save asset. Né? Então, eu tenho aqui essa imagem afetando o smoothness. Tô quase igual lá no Blender. Qual que é a diferença? Vamos lá, qual que é a diferença aqui? Ó? Vamos na cena. Eu não tenho nenhuma imagem aqui, né? Vamos puxar aqui concreto. Né? Vamos pegar aqui o meu roughness. E o meu roughness, ele é o invertido do que eu quero. Né?
Então ele está invertido em relação ao que eu quero. Para arrumar isso, eu não preciso inverter a imagem, eu posso criar um ajuste de inversão aqui, né? Então, se eu sei que vai vir um monte de imagem de roughness, né, e eu quero tratar essas imagens aqui dentro, né, eu posso adicionar aqui, ó. Então, eu vou apertar espaço aqui, invert colors. Alguns dos conteúdos de tratamento vão ser idênticos, independente do software. Inverte, graças a Deus, é um deles. E eu quero inverter os três valores. Então aqui eu estou invertendo as cores nos três canais antes de chegar no, no smoothness. Então eu estou fazendo o ajuste para que a minha imagem comporte do jeito correto, de acordo com essa entrada matemática. Lembra, o smoothness é o invertido do roughness, né? Vamos salvar esse asset, né? Deixa eu vir aqui na minha cena, né? E aí, o meu brilho passa a ser o brilho no lugar correto, né? Vamos ligar a especular só para ver ela atuando aqui, ó, e agora ela está atuando nos mesmos lugares que estava atuando antes. Eu tenho controle de valor de especular aqui. Então, é a mesma configuração do Blender, né? Eu tenho minha imagem, né? O UV dela já está conectado aqui. Eu tenho a textura, né, que eu estou usando, né? Só que eu tenho esse passo a mais de ajuste de cor. Se eu tenho esse passo a mais de ajuste de cor, então quer dizer que eu talvez possa fazer também o quê? O ajuste de tom, saturação e valor que eu coloquei no Blender. Vamos ver como é que isso funciona. Deixa eu vir aqui, né? E eu vou adicionar Hue Adjustments. Hue. Eu posso vir aqui e falar que a minha cor, né? Ela vai passar por aqui, ela vai sair por aqui e ela vai ter um valor de offset que pode ir até 180, né? E aí eu posso declarar esse offset aqui, ó, né? Eu posso declarar esse offset aqui num valor de float também. Então, puxo aqui um float e declaro esse float como propriedade. Converter para propriedade. Vamos renomear ele aqui. Esse é o meu valor de tom, né? Esse é meu Hue. Então, vou chamar ele de Hue. Eu quero um slider também, né? Eu quero o valor. E aí, o offset dele aqui é de 1, eu vou deixar de 1. A gente vê se isso funciona. Eu não vou fazer saturação e valor. Aqui não, o conceito é o mesmo, né? E talvez tenha até um node mais específico para a gente, né? Talvez eu tenha no artístico, né, os adjustments, talvez eu tenha algum que funcione melhor aqui dentro, né, ou que atue melhor. Mas aqui dá para ver que eu tenho separado, né, saturação, valor, né, contraste. Né? Eu tenho, vou ter valores como blend, que seria as misturas de cor, como multiply, né? Eu tenho filtro, né, color mask, então tem várias utilidades aqui, né? Então é bom pesquisar. E funciona assim mesmo no caso de shader. Geralmente a gente tem uma demanda e a gente vai pesquisando qual node poderia atender essa demanda, né? Não dá para decorar todos os nodes, não. É meio pesado tratar isso dessa forma, tá? Vou salvar isso aqui. Deixa isso salvo bonitinho. Tá começando a ficar embolado. Tá começando a ficar embolado. Meu espaço é pequeno. Infelizmente eu não tenho muito o que fazer, né? O máximo que eu posso fazer é ficar arredando, né? Um node para lá e para cá, tentando achar melhor encaixe para eles, né? Essa é parte do problema também de lidar com shader graph, né? Você ter uma organização visual que você consiga ler e que outras pessoas consigam ler, né? Finalmente o mapa de normal, né? Eu posso colocar ele aqui, né?
É, Então, eu tenho os valores de normal vector, né? É, Deixa eu colocar esse aqui. Ou seja, eu posso editar as normais do meu, do meu objeto. De cabeça, adivinha? Eu não lembro qual que é o que vai interferir no mapa de normal, mas eu acredito que se eu colocar aqui o sample, talvez ele tenha sample é, test tree, talvez ele tenha alguma coisa no sentido de sample test tree 3D, né? Sample test tree 3D, né? Então, talvez seja isso que eu precise, talvez não. A gente vai descobrir usando, né? Então, eu não tenho uma textura 3D, não deve ser isso aqui. Vamos tentar com é, vamos voltar ao normal. Normal eu tenho o quê? Normal from test tree. Normal from test tree parece mais o que eu quero. Eu vou ter a entrada de textura, vou ter as influências, né, a força, e eu vou ter a saída. Então, esse aqui promete, né? E é isso mesmo. Eu tenho uma imagem, eu sei que ela é uma textura, eu tenho a normal, eu sei que é isso que eu estou procurando, e aí eu vou atrás de como que eu posso lidar com isso. Vamos puxar aqui o asset 2D que vai ser a minha imagem, né? E vamos puxar aqui o meu concreto, normal map. Lembrando que eu vou ter que configurar essa imagem para que ela seja um mapa de normal, né? Então isso aqui eu também quero converter para uma propriedade. Quero chamar essa propriedade aqui de normal map. Normal map é o modo que eu estou trabalhando, né? E se eu quiser declarar a força, talvez seja bom para eu falar que ele é mais forte ou não, porque eu lembro de usar isso no, no Blender. Eu lembro de configurar a força no Blender, né? Eu lembro de vir no meu mapa de normal e configurar a força dele aqui, de 0 a 10. Não sei se 0 a 10 é um bom valor para Unity, a gente vai testar, né? Então eu vou puxar isso aqui. Eu quero, de novo, um float. Quero que esse float seja uma propriedade. Essa propriedade aqui é a força. Eu quero um slider também. E eu vou colocar de 0 a 10. Então, essa é a minha propriedade de força. Tá? A minha imagem padrão está certinho. Vou salvar. Salvei meu asset. Né? E agora eu tenho basicamente todos os valores que eu construí lá no Blender refeitos aqui. Né? Então, vamos ver. Ficou bonito? Eu acho que não. Mas é o que tem para hoje, né? Espero que dê para ler e eu espero que isso funcione com introdução. É sempre muito difícil da introdução de shader. Eu sempre tenho a sensação que eu estou um pouco para frente. Eu estou tentando sempre lembrar o que eu precisava saber quando eu não sabia nada. E é sempre mais difícil. Eu espero que eu tenha conseguido cobrir um pouco o básico. Mas vamos ver como que ficou o meu objeto aqui. Vamos colocar meu mapa de normal. Aqui ele não vai reclamar que o mapa de normal está errado, porque eu já converti ele para o mapa de normal. E a minha força, né? Vamos ver como que ela funciona aqui. Se eu tiver que fazer algum ajuste lá, depois a gente descobre, né? Se eu tenho que fazer alguma variação em qual que é o, o,
o node que faz a conversão, né? Deixa eu vir aqui no minha imagem aqui. Ele está puxando aqui, mas ele não ficou tão legal quanto eu pensei, mas tudo bem. Deixa eu testar outro node no lugar. Deixa eu testar outro normal. Normal from height é legal. Normal blend. O normal from height, ele vai usar uma imagem preto e branco. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra que pode ser mais. Mas eu tenho que ler a documentação, né? Não dá pra ter preguiça também não. Então vamos abrir a documentação. Shader Graph. Unity. Documentation. Isso é uma coisa que é importante falar, né? Existe a documentação, né, do Shader Graph, né? Lá algumas coisas a gente consegue, é muito grande, então ainda tem coisa a ser escrita, né? É, então, se eu for. Aqui ele vai estar ainda com o nome antigo do RP. Oh, isso tem que falar, gente. Isso tem que falar. Isso é parte do nosso problema com a Unity. Isso é parte do nosso problema com a Unity. A gente não tem na Unity uma boa documentação ainda, né? Então a gente ainda tem que se valer dos fóruns, né? De como que as pessoas estão usando. Infelizmente, a gente ainda não tem uma boa documentação na Unity, tá? O que eu quero achar aqui é normal map shader graph Unity, só para ver se eu estou pegando a coisa certa, né? E aí, vocês vão ver onde é que eu vou sempre recorrer na vida é nos fóruns, né? Então, sempre nos fóruns é que eu vou ver qual que é a solução, né? E o legal do sistema de shader graph é que você pode ver como que a pessoa conectou os vértices, aqui, como é que ela conectou os elementos, né? Como que ela fez o cálculo, né? Então, você vai achar soluções diversas e não tem uma resposta certa, graças a Deus. Várias respostas certas existem, né? Então, você vai ter, né, tipo, gente acho que não foi no fórum, né? É, então, a gente vai encontrar, né, tipo, às vezes no manual não vai estar tão claro, mas no fórum vai estar mais claro, tá? Eu não acho que eu estou errado, eu acho que eu tô, acho que eu não estou errado, eu acho que eu preciso mexer um pouco mais na configuração do Node. É, mas é isso mesmo. Talvez eu queira aumentar a intensidade das coisas aqui, né? É, então, deixa eu salvar aqui. Vamos lá na minha cena. Eu quero dar um zoom maior aqui, que às vezes eu tô perdendo também por causa de onde que eu tô vendo o meu relevo.
Eu realmente não estou vendo o resultado aqui. É, eu vou ter que mexer um pouco mais e eventualmente a gente vai descobrir quem é o culpado aqui, né? Acho que o meu default pode ser um aqui, na verdade, né? E eu vou fazer só mais uma pesquisa aqui. Eu tenho normal, normal blends, normal from height, normal from test, normal construct Z, normal strength, normal unpack. Aí, ó. Normal unpack node. Talvez seja esse que eu preciso. Deixa eu. Eu não vou apagar esse aqui, tá? O que eu vou fazer é procurar esse normal. Normal unpack. Talvez seja ele que eu preciso. Então, eu não preciso desfazer as coisas, tá? Isso é um outro ponto né? Tô indo no lugar errado. É, eu posso reaproveitar ou criar uma coisa nova sem perder a antiga. E aqui eu vou querer a imagem RGB, sample test RGB. Eu achei que era o 3D nesse caso, mas talvez, talvez seja esse o meu problema. Mas enfim, sample test RGB alpha. E aqui é onde eu quero ligar meu normal map aqui, ó. Aí, ó, bem diferente, ó. Então ele já está decupando os quatro, né? Tá dando uma saída de 3. Então esse normal unpack é que eu preciso. Faz sentido, ele tem que separar os canais para a gente poder configurar, né? Então, tipo default. E aí, eu vou salvar esse asset aqui. Se tiver certo, eu apago os nodes em acesso. Aí, ó. Maravilha, rapaz. Eu tenho que mapear a força também, né? Então eu vou ter que mapear de alguma forma a minha força. Mas isso aqui já é bem legal. Eu já consigo configurar bem esse espaço. Então vou tirar esse cara aqui, ele não está fazendo o serviço que eu gostaria. Nem esse camarada aqui. Vamos buscar aqui uma organização melhor para o meu Node. E é isso aí, ó. Salvei meu asset. E aqui eu tenho a minha configuração básica de Node, né? Replicando o que eu fiz no Blender. E o processo de criar shader a partir de agora, tem que lembrar, ele é experimental e é legal fazer ele sob demanda. Então, eu quero fazer um shader de metal, quero fazer um shader de madeira, eu quero fazer um shader de água, eu quero fazer um shader animado, eu quero fazer um shader que movimenta com o tempo. Né? Vai por demanda, tentando ver os nodes que as pessoas usaram, tentando reconstruir e, se possível, tenta sempre simplificar os nodes dos outros. É muito comum encontrar sistemas de nodes que têm muito mais nodes do que esses sem necessidade. Tenta sempre fazer eles também organizados, de forma que você consiga ler eles de volta numa outra ocasião, certo? Bom, espero que tenha ajudado quem assistiu o vídeo e talvez na sequência, se houver necessidade,
se as turmas pedirem, né, ou se a PUC demandar, eu faço novos vídeos sobre esse assunto.